Kann der Weg mag sein, dennoch geh ich nicht allein, denn der Herr verlässt mich nicht, wenn ich ihm folgen will. Was auch immer kommen mag, er bleibt bei mir Tag für Tag, und ich weiß, mein Heiland ist bei mir. Er ist bei mir, stets bei mir. Er ist bei mir, stets bei mir. In dem Sonnenschein und Regen ist mein Jesus stets bei mir. Wenn die Stürme draußen sehe, dunkle Wolken um mich her und die Wogen um mich toben in der finstern Nacht, dann mich hält an seiner Hand, der alle Furcht verbannt, denn in seiner Liebe mich bewahrt. Er ist stets bei mir, stets bei mir. Er ist stets bei mir, stets bei mir. In dem Sonnenschein und Regen ist mein Jesus stets bei mir. Wenn die Sorge dieser Welt dicht wie Nebel mich befällt, wenn die ganze Höllenmacht auf meine Seele umgibt, dann höre ich die Stimme des Herrn, sei getrost, ich bin nicht fern, sehe doch, wie sehr ich dich geliebt. Er ist stets bei mir, stets bei mir. Er ist stets bei mir, stets bei mir. In dem Sonnenschein und Regen ist mein Jesus stets bei mir. Er ist stets bei mir, stets bei mir. Er ist stets bei mir, stets bei mir. In dem Sonnenschein und Regen ist mein Jesus stets bei mir. Ich glaube Gott, es
Amados irmãos, amadas irmãs, eu vos saúdo no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos que também hoje, novamente, podemos ouvir a palavra de Deus, que todos que estão conectados receberão a mesma bênção. Nós, como aqui de Zurique, desejamos a todos os irmãos e irmãs em todo o mundo um abençoado ano de 2022. Saúde e muita alegria. Um ano passou, um ano cheio de acontecimentos. E novamente um ano novo veio. Nós nos perguntamos o que este ano novo nos trará. Amados irmãos, amadas irmãs, não tenham medo. O Senhor também nos levará através deste ano. Eu agradeço a Ele, ao Senhor, que Ele nos levou à nossa mão, que Ele colocou a Sua palavra em nossos corações para que possamos ter vida eterna. Nós somente podemos agradecer a Deus, louvar e glorificar que Ele nos guia através desse novo ano. Uma coisa eu quero pedir ao Senhor: Senhor, venha em breve. Eu desejo ler uma palavra de 1 João 5, 1 João capítulo 5, de 5 até 21. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E 3 são que testificam: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam em um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este. Porque o testemunho de Deus é esse que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E esse testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e digo por esse que não ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Uma palavra maravilhosa que nós lemos hoje. Nosso Deus é Jesus Cristo. Ele nos concede vida eterna. Queremos orar. Fiel Senhor, louvor, gratidão e glória seja a Ti por esse dia de hoje. Também, Senhor, unge os lábios do irmão Frank para que ele possa trazer sua verdadeira palavra. Abra os nossos corações, Senhor Jesus, para que a semente possa ser semeada, que possa trazer fruto. Nós somente podemos agradecer a Ti, louvar e glorificar a Ti por toda a Tua bondade, por Teu amor, que Tu, até o dia de hoje, nos deu. Fiel Senhor, abençoe todo o Teu povo, abençoe a Israel, abençoe nosso amado irmão Frank, para que ele traga a sua verdadeira palavra. Abençoe também todos os irmãos servidores, especialmente os irmãos que hoje traduzirão essa pregação. Abençoa-os, abençoa nós. A Ti seja o louvor, a glória e a gratidão, no precioso nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela maravilhosa palavra de introdução que o irmão Keller leu. É única. Poderíamos nos aprofundar em cada versículo e posteriormente nós voltaremos. Se nós pensamos quanta graça Deus nos concedeu em Zurique, desde 1969, em cada último domingo do mês, eu pude fazer uma pregação aqui.
mais ou menos 600 pregações aqui em Zurique. E agora nós ouvimos algumas dessas pregações, especialmente dos anos 80, e ouvimos repetidamente, e mundialmente uma bênção existe que jamais houve anteriormente. Antes de voltarmos a esses preciosos versículos de 1 João 5, deixa-me dizer algumas coisas para esclarecimento. Eu fiz a expressão que o irmão Branham, ele fez a sua parte, que eu fiz a minha parte, e que todos os irmãos em todas as línguas mundialmente fizeram a sua parte, e seguiu então o mal entendido, que então tudo chegou ao fim. Não, amados irmãos e irmãs, primeiro, somente no retorno do Senhor, tudo o que se refere à congregação terá chegado à conclusão. E até lá, nós continuaremos a passar adiante a preciosa, revelada palavra de Deus. Com isto, eu somente quis ter pensado que eu não posso fazer mais viagens missionárias em função da situação geral e também da idade que também veio sobre mim. Vocês todos podem ver, me tornei idoso e fraco, mas estou saudável. Seja dado graças ao Senhor. Se alcançamos o ano de 89 anos de idade, então só falta um passo para o 90º ano, e olhamos para todos os anos nos quais o Senhor guiou, direcionou, deu indicações. E eu desejo hoje também brevemente ir ao ministério do irmão Branham e também voltar ao ministério que agora acontece. Vocês todos sabem que eu, desde 1949, eu ouvi do irmão Branham que em 1953 eu li esse livro, Um Homem Enviado por Deus, William Branham, um homem enviado por Deus. E então, naturalmente, seguiu 1955 e todas as outras vezes nas quais eu, junto com o irmão Branham, pude estar com ele. Mas porque é um janeiro no qual nós estamos, deixe-me indicar para o seguinte: foi em janeiro de 1950 quando esta foto do irmão Branham com a luz sobrenatural, com a coluna sobre a sua cabeça, foi feita. E esta foto
foi analisada pelo estúdio Douglas para Washington, para que ou pelo estúdio Douglas foi enviado para Washington para ser analisado sobre a veracidade. E aqui nós temos o relato inteiro do Dr. J. Lindsay, do dia 29 de janeiro de 1950, que confirmou e ele provou, e então ele teve que testificar. A luz estava lá, senão a câmera não poderia ter feito a foto. Nós somos gratos a Deus, o Senhor, pela confirmação do chamado divino desse homem de Deus, que ambas partes teve uma parte evangelística e uma parte profética, ministério profético, e que em junho de 33, da mesma luz, diante de alguns milhares de pessoas, lhe foi exclamado quando ele estava no rio Ohio, assim como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Aqui, ainda a consideração que eu mesmo estive em Washington, que eu pude ver essa foto com os meus olhos em Washington, D.C., na Galeria de Artes. Eu vi e pude segurar nas mãos. Deus se preocupou que eu pude ser testemunha com os meus olhos e ouvidos daquilo que Deus fez no nosso tempo, pude vivenciar. Mas agora vem a parte difícil. Todos, sim, milhões, ouviram disso, que o irmão Branham recebeu um chamado especial, um envio especial, uma missão direta para trazer a mensagem. Mas o mesmo homem de Deus recebeu a missão de armazenar o alimento que para esse tempo, a palavra destinada para esse tempo, com todas as promessas, para proclamar que fosse tudo isso armazenado e que então viria o tempo no qual essa mensagem seria, cobrindo todas as partes, seria proclamada mundialmente. E vocês todos sabem, eu frequentemente disse, o irmão Branham, ele esteve em precisamente 15 países, e em precisamente 12 países ele pregou, somente pregou evangelisticamente e orou pelos enfermos. E após 1963, após a abertura dos selos, somente fez uma viagem para a África do Sul e no seu passaporte estava escrito: não, somente pode tomar parte de caça, mas não em
reuniões cristãs. Ele anteriormente esteve na África do Sul, quando as poderosas reuniões aconteceram, quando 500.000 se ajuntaram para ouvir a palavra do Senhor. E foi, se ouvimos o relato precisamente, foi onde aconteceram as maiores e mais poderosas reuniões, com a maioria de curas de enfermos que jamais houve em um culto. E o irmão Branham relata que Sidney Smith, o prefeito, ligou para ele no hotel. Ele deveria ir para a janela, olhar e ver a fila de onde com camas, com muletas, cadeiras de rodas foram carregadas em caminhões, pequenos caminhões, e então passaram com esses caminhões pela cidade e foi cantado: somente crê, tudo é possível aquele que crê. Mas então veio essa visita em 1965 e com muitas lágrimas, ele, junto com Sidney Jackson, ele orou e na sua oração ele disse: fiel Senhor, se eu não posso ser que trará a mensagem a esse país, então tu te preocuparás que alguém virá que proclamará a tua palavra aqui. E nós chegamos agora, de fato, ao ponto difícil para mim, muito especialmente difícil de referir-me a isso. Primeiramente, porque já falei muitas vezes a respeito, e se tem que se dizer repetidamente, então alguns se alegrarão, os outros ficam irritados e dizem: agora ele já dá de novo testemunho de si mesmo. Irmãos e irmãs, eu não estou aqui para dar testemunho de mim mesmo, mas do Senhor e daquilo o que nosso Redentor pela graça fez, e para que todos, mundialmente, especialmente todos os irmãos servidores, saibam de uma vez por todas o que o Senhor determinou para essa etapa. Nós leremos a palavra de Mateus 24, os versículos 45 a 47, em breve. E eu desejo, de fato, dizer a isso: eu sequer sabia que tal texto estava escrito, e eu também não sabia o que estava contido, mas veio o dia, eu vos relatei, em Edmonton, quando o irmão Bartlett, eu vou resumir isso naquele sábado, disse: irmão Frank, o ministério do irmão Branham está na Bíblia. O seu ministério não também deveria
estar na Bíblia, e eu muito bruscamente o parei e disse, ele deve ficar calado. Como pode o meu ministério estar escrito na Bíblia? E, de fato, eu praticamente não deixei ele continuar. E nós nos conversamos adiante, então. Isso foi no sábado, em Edmonton, Canadá. No domingo de manhã, o sol já estava raiando no quarto. Eu já tinha me preparado para o dia. Levantei-me e estendi a mão para pegar a Bíblia, e lá aconteceu. Assim, claramente, como vocês ouvem as minhas palavras, o Senhor, à direita da janela, ele estava em pé e disse, meu servo, eu te determinei de acordo com Mateus 24, versículos 45 até 47, para distribuir o alimento no tempo certo. Isso é tão verdadeiro quanto Deus vive. Isto é, assim diz o Senhor. E então, nós leremos esses versículos. Por favor, o irmão Borg. Nós lemos Mateus 24, versículos 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os seus co-obreiros para dar o sustento ao tempo certo? Um momento, vamos ficar aqui parados diretamente. Quem é o servo fiel e prudente? Até setembro, em Edmonton, durante os 2000 anos, todos puderam perguntar, quem será? Mas desde o dia quando o Senhor pessoalmente falou comigo, eu sabia quem é. E aqui está o ponto. Por favor, leia mais uma vez dos co-servidores, que o alimento seja distribuído aos co-servidores. Por favor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os seus co-servidores, para que lhes dê o alimento no tempo certo? Eu peço a todos que respeitem a palavra, e quem não respeita, por favor, feche a Bíblia e vão para casa. Fim. Aquilo que o Senhor pessoalmente, na sua palavra, ele disse, quem não pode respeitar isso, então que feche a Bíblia e vá para casa. Aqui está o ponto mais importante antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós todos, especialmente todos os irmãos servidores, conhecemos a Santa Escritura. Eles sabem o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12, capítulo 13, no capítulo 14, sobre os ministérios na congregação. Todos sabem o que Paulo escreveu aos Efésios. Deus colocou na
igreja ou congregação, os ministérios, apóstolos, profetas, pastores, ensinadores, evangelistas. Isto são ministérios colocados por Deus, mas agora, antes do retorno de Jesus Cristo, não é cada um irmão pode fazer assim adiante no seu campo como até agora. Isso não vai mais assim. Agora, a palavra revelada, a santa palavra, como a última mensagem, como alimento espiritual para o povo de Deus, tem que ser passado a todos os conservadores, sejam apóstolos, profetas, sejam evangelistas, quem quer que sejam, quem agora tem um ministério recebido por Deus, ele fará aquilo que Deus determinou para os conservadores. Ele aceitará, e quem não aceita não tem ministério de Deus. Isto é a santa consequência que nós podemos tirar dessa palavra de Deus, ou temos que tirar. E quem não está pronto para isso, ele simplesmente faça adiante e prossiga. E nós todos sabemos, amados irmãos e irmãs, que no fim a congregação será um coração e uma alma, não em diferentes direções, indo para lá e para cá, não diferentes doutrinas e interpretações que possam espalhar para lá e para cá. Não, o irmão Branham, ele viu que a noiva saiu do passo e que era uma bruxa que estava guiando ela, mas o tempo passou, a verdadeira congregação será arrancada de toda influência estranha e estará subordinada à influência divina, a pura, santa mensagem da palavra, como foi a partir de Deus, pela graça, revelado ao nosso amado irmão Branham. E quantas vezes ele disse, a mensagem é de volta à Bíblia, de volta à doutrina dos apóstolos, de volta ao princípio. Quantas vezes ele falou da restauração, que o Senhor permanece no céu e espera até o tempo quando na congregação, e então ele faz a distinção entre congregação e noiva e diz, a noiva é chamada da congregação e guiada ao noivo, antes de poder ser guiada ao noivo. Então, amados irmãos, que vocês que mundialmente têm parte na proclamação, na distribuição do alimento divino que o irmão Branham armazenou, que desde 1900, que há 55 anos proclamamos mundialmente. Por favor, aceitem novamente essa missão divina, levem a sério, digam a vós mesmos, ou separem-se de todas as interpretações, seja uma interpretação sobre 7 trovões, sobre todas as diversas falsas doutrinas. Separai-vos, soltai-vos disso, pregai somente o que podemos pregar da santa palavra. E por isso, a ênfase, mais uma vez, amados irmãos servidores, Deus cuidou que eu pude estar juntos 10 anos com o ministério do irmão Branham, a par
que eu conheci pessoalmente, e quantas vezes devo dizer, com ele eu estive sentado à mesma mesa, comi, e na sua casa estive, tomei chá. Irmãos e irmãs, Deus de fato, Ele cuidou de tudo, mas através disso que eu fiz essa afirmação, que o irmão Branham, ele fez a sua parte e eu a minha parte, e os irmãos a sua parte, foi necessário dar essa explicação. Por favor, amados irmãos servidores, proclamem a santa palavra, distribuam o alimento precioso para que a noiva seja levada ao mesmo passo. E se eu ainda menciono isso aqui, quando o irmão Green há anos me disse que em Tucson há 9 diferentes congregações da mensagem, e em todas as cidades, em todos os países, tanta desunião, tantas interpretações, tantas direções. Deus procura hoje os seus servidores que Ele determinou de passar adiante o que nós, em todos esses anos, pela graça, pudemos passar adiante. E assim eu peço a todos para que a noiva seja trazida ao mesmo passo. E deixe-me ainda mencionar isso brevemente antes de voltarmos a falarmos da palavra de introdução. Não percebemos que chegamos num tempo onde Mateus 24, no total, se cumpre. Guerras, fomes, terremotos, tempos caros, pragas, tudo, e mais uma vez tudo, se acontece no nosso tempo. Mas o Senhor, Ele se preocupou e não somente disse: quando virdes todas essas coisas, então levantai as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Ele também, em relação àquilo que aconteceria antes da vinda do noivo, ele disse claramente antemão. Então, deixe-me dizer também claramente hoje, repetir, teve que vir assim, para que também, por favor, ouça atentamente, para que também a segunda parte de Mateus 24, qual seja 48 até o fim, possa se cumprir. Que o mau servo pensa consigo mesmo: meu Senhor ainda não vai tardar a vir. Há sempre duas coisas. Primeiro, Deus envia o seu servo, e então vem alguém, surge alguém que também se coloca como servo. E assim foi com o nosso Senhor, que semeou a semente. Após ele veio o inimigo e semeou a sua semente. Eu digo mais uma vez, diante do Deus vivo, os versículos 45 até 47 foram enfatizados da boca do Senhor, que referem-se a mim. A quem se referem os outros versículos? Talvez aquele que há pouco me visitou, ano de 1960, e disse: ouça, o Senhor não virá, ainda tardará.
Eu prezo que ainda demorarão 50 anos. Sim, há suficientes irmãos e que se referem ao irmão Branham a mensagem, mas daquilo que Deus está fazendo atualmente não tem nenhuma noção, mas enganam as pessoas. Deus, Ele deu uma missão, o irmão Branham cumpriu, eu cumpri no que eu proclamei a palavra, e ao tempo nós ouvimos o que o irmão Branham pregou nos anos 60, disse nas pregações dos anos 60, o que eu nos anos 80 disse, e todo mundo pode ouvir juntamente, e todos que pertencem à noiva têm parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Agora nós voltaremos a alguns versículos, por favor. Leremos de 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Assim é. Deus mesmo deu testemunho. Amados irmãos e irmãs, do começo do Novo Testamento, Deus deu testemunho no nascimento, no ministério do nosso Senhor e até no batismo. Deus Ele mesmo deu testemunho, e especialmente sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ó, quão precioso são as passagens bíblicas. Nós temos a introdução da filiação, recebemos isso. E Deus, Ele mesmo, Ele deu testemunho sobre o seu Filho. Nós em breve ainda leremos. E quem tem o Filho de Deus, quem aceitou o Filho de Deus, este tem o testemunho de Deus. Ele deu fé ao testemunho de Deus. Ele recebeu a vida eterna. Ó, louvado e glorificado seja o nosso Deus. Creiam no testemunho de Deus, por favor. Agora, lemos do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 18. E eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai, que me enviou. Maravilhoso. Nosso Senhor e Redentor deu testemunho daquilo que aconteceu. E Deus, Ele mesmo, deu testemunho. O Filho pôde confirmar o que o Pai disse e o que aconteceria. E o plano de salvação de Deus, com isto, chegou ao seu cumprimento. O testemunho do Filho foi o testemunho do Pai, e somos tão gratos a Deus pela plena concordância. Por favor, ouçam adiante. Nós lemos de 1 João, capítulo 5, versículos
8 e 9. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E esses 3 concordam num. 3 são que dão testemunho. Nosso Redentor foi ao Jordão, se deixou batizar e falou: cabe a nós cumprir toda a justiça. E aconteceu então, e nós vemos que o Espírito, a água e o sangue, tudo fazia parte, seja o batismo, seja a redenção pelo sangue, seja o batismo espiritual, tudo faz parte junto. 3 são que testificam e nós concordamos com o testemunho de Deus. Por favor. De Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado e glorificado seja o nosso Deus. João pôde ser testemunho daquilo que o Espírito, em forma de uma pomba, desceu. Ele ouviu a voz de Deus que do céu veio. Este é o meu Filho amado. Deus deu testemunho. Louvado seja o nosso Senhor. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Qual graça que homens de Deus, nesse caso, João Batista, puderam estar juntos quando Deus deu testemunho. Irmãos e irmãs, especialmente todos os irmãos servidores, Deus repetidamente, Ele deu testemunho, e nós cremos cada testemunho que Deus nos deixou, e somos gratos que a nós estes relatos ficaram mantidos, que nós podemos ter isso, podemos ler preto no branco o que aconteceu. Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos pensar na palavra da Escritura. Ao tempo agradável eu te ouvi. Vamos pensar, lembrar de 2 Coríntios 6, do tempo agradável, do dia da salvação. Primeiro, Deus, o com prazer de Deus, teve que descansar sobre o Filho de Deus antes que pudesse ser passado a todos os filhos e filhas de Deus. Vamos ler mais uma vez adiante. Mateus 17, versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia:
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Graças seja Deus o Senhor. Eu certamente disse o suficientemente repetidas vezes em Mateus 3, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E aqui no capítulo 17 vem ainda o texto: escutai-o. Deixe-me dizer, amados irmãos e irmãs, quem é nascido de Deus, quem foi de fato nascido de novo da semente da palavra, através do Espírito de Deus, quem recebeu a vida eterna, então tem que chegar ao momento quando o comprazer de Deus vem sobre nós, tão certo quanto agora lemos: escutai-o. Tão certo, todos os eleitos, todos os nascidos de novo, todos os preenchidos com o Espírito Santo, todos que são guiados pelo Espírito Santo, não ouvirão a ninguém mais a não ser a Jesus somente. E assim como está escrito que lá Moisés e Elias estavam, mas no fim eles viram só ninguém a não ser Jesus somente. Irmãos e irmãs, não Moisés, não Elias, não irmão Branham, não irmão Frank, não Paulo e Pedro. Agora veio o tempo quando tudo aquilo o que através desses homens enviados por Deus, porque eles proclamaram, praticaram, foi resumido no termo mensagem no tempo do fim, e nós sabemos que chegamos no fim. E tão certo quanto está escrito: escutai-o. Tão certo, todos eleitos não ouvirão jamais a este, aquele, a essa doutrina falsa ou aquela, mas escutarão somente aquele que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Irmãos e irmãs, nós chegamos brevemente ao fim. Eu estou dominado pela graça de Deus. E nós todos reconhecemos em que tempo nós chegamos. O irmão Borg, temos mais uma passagem. Lemos ainda de Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em quem temos nele a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém. Faz simplesmente parte isso. Não podemos ter sequer uma pregação sem chegarmos ao núcleo, qual seja ao precioso sangue do Cordeiro de Deus, ao sangue da nova aliança, a consumada redenção na cruz do Gólgota. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Nós fomos reconciliados com Deus, e como o irmão Branham
algumas vezes enfatizou: diante de Deus, nós somos como se jamais tivéssemos pecado. A carta de culpa foi rasgada, a culpa foi paga, a dívida foi paga. Nós podemos sair livres, justificados pela fé na consumada redenção na cruz do Gólgota. Vamos, no resumo, ainda enfatizar: Deus deu promessas para a primeira vinda de Cristo e todas elas se cumpriram quando o tempo havia vindo. Aconteceu. João Batista surgiu e pôde, quando ele, em João 1, quando ele foi perguntado quem ele era, ele pôde dizer, no versículo 23, eu sou a voz daquele que clama no deserto, preparai ao Senhor um caminho. As duas passagens bíblicas, Isaías 40 e Malaquias 3, versículo 1, se cumpriram. O homem esteve aí e disse: vocês não precisam mais perguntar quem é, eu sou a voz daquele que clama no deserto. No profeta Isaías estava somente escrito: uma voz ecoa no deserto. E o homem de Deus, ele pode dizer: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Da mesma forma, com o irmão Branham, ele pôde de fato dizer: aqui se cumpre o que Deus disse pelo profeta Malaquias. Vejam, eu envio-vos o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele tornará o coração dos filhos aos pais. E então enfatiza, o homem de Deus enfatiza e o profeta enfatiza. Isso aconteceu no nosso tempo, que os corações dos filhos de Deus foram voltados à fé dos pais apostólicos, trazidos de volta a isso. Ele sabia que o seu ministério, ele podia ver biblicamente seu ministério e ordená-lo. Quem tem o ministério de Deus, irmãos e irmãs, já na promessa no Antigo Testamento, que todos os gentios veriam a glória de Deus. E o que aconteceu quando Paulo, o comissionado por o Senhor, cumpriu seu ministério, de repente disse em Atos Apóstolos 13: vós, homens de Israel, a vós o Evangelho, a mensagem da salvação teve que ser proclamada primeiro, mas porque vocês as rejeitaram, nós nos voltamos agora aos gentios, pois assim está escrito: eu te coloquei por luz dos gentios, para que a minha salvação alcance os confins da terra. O que foi? Cada homem de Deus sabia aonde ele havia sido ordenado por Deus. Deveria hoje ser diferente. Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Vamos agradecer ao Senhor e, por favor, recebam, aceitem. Eu, o menor entre todos os servos de Deus, encontrei graça e pude proclamar a palavra em todo o mundo, fazer os contatos, e agora, já que não posso mais viajar, nós
temos a possibilidade em todos os canais mundialmente de passar, transmitir as pregações em todas as línguas, e todos podem ouvir, todos podem vivenciar sua preparação. E deixe-me ainda rapidamente dizer isso. Nós não vivemos no tempo do chamado para fora. Nós vivemos no tempo da introdução em cada promessa que se tornará realidade na igreja noiva. Deus finalizará sua obra como está escrito, e nós podemos, pela graça, ter parte nisso. Eu não desejo somente ter pregado, eu desejo que todos que ouvem a palavra de Deus agora possam crer de coração. Deixe-me fazer essa consideração. O que eu mesmo penso e faço, eu confio a todos os outros. Há pessoas que dizem, sim, irmão Frank fala que o Senhor falou a ele, e então vem o ponto de interrogação. Você estava junto? Você ouviu? De fato, aconteceu assim? Quem mesmo é um mentiroso, ele esperará a mentira dos outros. Quem mesmo é verdadeiro, esperará dos outros, e especialmente quando se trata da coisa de Deus, esperará a veracidade de Deus, no qual a palavra verdadeira de Deus é proclamada. Eu até hoje não testifiquei nada além e passei adiante nada, a não ser aquilo o que o Senhor me ordenou, e eu sou grato ao Senhor por cada indicação, por tudo o que Ele disse e o que Ele fez, e por aquilo que mundialmente agora acontece. Então, que todos os servidores sigam adiante, e que o alimento armazenado que foi distribuído e especialmente passado aos conservadores, colocar à disposição deles, que encontremos graça com Deus, e que ao povo de Deus seja preparado coberto uma mesa pura e santa, somente alimento divino. E como nosso Senhor disse, o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra que surgiu da boca de Deus. Então, amados irmãos, proclamem somente cada palavra assim como saiu da boca de Deus e está escrita na Santa Escritura, e o Senhor vos abençoará, e todos que ouvem, e pela graça de Deus, nós mundialmente, internacionalmente, juntos, ao mesmo tempo, seremos levados ao mesmo passo com Deus e a palavra de Deus em concordância, e Deus, o Senhor, Ele trará sua obra à conclusão, dará primeiras e as últimas chuvas. Tudo acontecerá assim como o Senhor prometeu a Ele, ao Todo-Poderoso Deus. Seja a glória, e sejam todos abençoados no nome do Senhor. Vocês que de coração podem crer e aceitam, e a palavra
ouvida, recebe então revelada por Deus. Pois assim, o Senhor em Mateus 13, ele perguntou: vocês compreenderam tudo corretamente? Que todos possam compreender tudo corretamente. Sejam abençoados no nome santo de Jesus. Amém. Nós nos levantamos para a oração. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua preciosa palavra que nós ouvimos. A tua palavra é espírito e vida. A tua palavra nos levanta e atua aquilo que tu quisesse naqueles que creem, aquilo para o qual tu enviaste. Nós agradecemos por essa pregação, pelo servo fiel e prudente que tu colocaste no nosso meio. Pai Celestial, abençoe o teu povo aqui na Suíça, na Áustria, na Alemanha. Abençoe o teu povo mundialmente, que ouve a tua palavra, crê e age de acordo. No nome de Jesus. Amém. Amen.